O Palmeiras parece ter aprendido a lição. Aliás, eu acho que são duas lições. A primeira, não dá para ganhar sem investir, é muito difícil. E a segunda, não dá também para ficar o tempo todo, o Abel resolve. Não tem problema. Faltou peça, o Abel dá um jeito. Palmeiras acordou para a vida. E vai numa postura muito agressiva no mercado até agora. E tirando um dos principais jogadores de um concorrente. E aí a gente precisa falar do impacto dessa perda do Paulinho, dessa iminente perda do Paulinho, falta o anúncio oficial, e o que vai angustiando o atleticano. O que vai ser feito com esse dinheiro? Com os 18 milhões de euros, é dinheiro pra caramba, né? Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 280 mil inscritos por aqui neste sábado. QR Code da G, hoje tem um jogão em La Liga, Barcelona e Atlético de Madrid, confronto direto lá em cima. Você pode conferir as odds, tem Premier League, tem Bundesliga, tem Campeonato Italiano, tudo na AG para você se divertir. Isso aqui não é investimento, é diversão, um pedacinho do teu orçamento para brincar só, beleza? QR Code na tela, vem pra AG. Bom, estamos diante de uma venda assim estratosférica para os padrões internos. Para mercado nacional, de clube brasileiro para clube brasileiro, a gente não costuma ver tanto dinheiro envolvido numa negociação. Nós estamos falando de 18 milhões de euros. E mais dois jogadores, que somados os seus respectivos valores de mercado, se você somar aqui quanto está valendo o Gabriel Menino, quanto está valendo no mercado o Patrick, que é uma aposta, que é um garoto da base do Palmeiras, talvez isso já supere os 25 milhões, somando com os 18, que o Atlético lá atrás pretendia pelo Paulinho. Então nós estamos falando de mais de 100 milhões de reais. É muito dinheiro. O primeiro recado é muito claro. O Palmeiras hoje avisa ao mercado que o apetite será outro nessa temporada. Porque acho que está na hora do Palmeiras oferecer ao Abel Ferreira um nível maior de investimento. Está na hora, por exemplo, e ainda não chegou esse cara, mas tem informações chegando todos os dias de bastidores que o Palmeiras está atrás desse cara. Tá na hora do Palmeiras oferecer ao Abel Ferreira finalmente um camisa 9 de verdade. Um 9 incontestável, um 9 fazedor de gol, um 9 que te entregue 30, 40, 50 gols. Tá na hora. E o Palmeiras é um dos poucos clubes que arrecadam na casa dos bilhões, na casa de bilhão, né? 1 bilhão superando a arrecadação mais uma vez. Então é um clube estruturado e organizado para ir ao mercado de uma maneira mais agressiva. A gente viu nos últimos anos o Palmeiras figurar na primeira prateleira do futebol brasileiro em termos de trabalho e resultado, mas não necessariamente em termos de investimento. E aí, eu digo sempre aqui que eu não gosto de ficar comparando situações entre clubes, para não parecer deselegante com o clube que eu estou analisando, né? Principalmente se for rival, nem é o caso do clube que eu vou citar aqui, mas eu acho que é muito difícil não associar uma coisa a outra. Eu acho que, de alguma forma, o sucesso do Botafogo em 2024 mexeu um pouco com a postura do departamento de futebol do Palmeiras. Porque ficou claro, assim, investiu, ganhou título. Talvez isso não seja tão automático assim, dependendo de uma série de fatores que o futebol tem várias variáveis. Às vezes o jogador que você investe muito não dá certo, não dá retorno. Às vezes o cara a diretoria entrega um baita elenco à comissão técnica e a comissão técnica é incapaz de fazer aquele elenco andar. Mas convenhamos, o normal é que quando você invista tanto como o Botafogo investiu em 2024, você tenha retorno em títulos, ou em briga por títulos, pelo menos. E acho que o Palmeiras já sabia disso. Mas aí é o que eu falo da segunda lição, que tudo isso está deixando, o 2024 está deixando para o Palmeiras. Mesmo sabendo que é necessário investir, que quando perde jogador você precisa repor, mesmo sabendo que o Flamengo do outro lado sempre investiu muito, que o Botafogo agora está investindo muito, o Palmeiras sempre foi mais conservador na sua política de gastos, talvez muito numa confiança em cima do Abel Ferreira, tipo assim, ele faz mais com menos, ele consegue. Então se a gente perder alguém e não repuser, tranquilo, o Abel vai matar essa do peito. E isso pode até ser uma verdade no curto prazo. Isso não se estabelece no longo prazo. Não tem jeito. Não dá para você ver os teus rivais gastando e o Abel resolve. E não foi assim em 2024. Não foi. E em 2023 também não foi. Em 2023, o Endrick resolveu, o time ganhou fôlego no 4-3 e o Botafogo esfarelou, né?
houve ali um roteiro muito particular, muito específico e muito raro naquela virada de 2023. Talvez o Palmeiras não precisasse de uma virada tão épica para ser campeão em 2023 se o elenco fosse mais encorpado. Então você traz um Paulinho, que é um dos principais jogadores de um concorrente, você traz talvez um Andréas Pereira, que é um jogador que chega para ser titular absoluto e chega para dominar a posição, um cara que está voando na Premier League, você sobe bem o teu sarrafo. E aí você também vê ciclos se encerrando. O Gabriel Menino é um cara que há muito tempo não entrega com regularidade do Palmeiras, vai ser feliz em outro lugar. O Rony, tem várias informações essa semana, acho que o André Hernan deu mais uma essa semana, de que não faz mais parte dos planos. O Dudu já foi embora. Então, nesse momento, o Palmeiras vai tocando duas coisas essenciais. Ele necessitava de uma, não sei se faxina é o melhor termo, mas encerrar alguns ciclos, encerrar oficialmente, né? Porque alguns já estavam encerrados do campo, e trazer um acréscimo grande de qualidade. É um ano de super mundial, não se esqueça disso. É um ano de uma obsessão para o Palmeiras e para os demais 3 brasileiros que vão disputar a competição. É um ano em que você vai ter uma exigência muito grande em termos de calendário. Começa agora dia 15 o Campeonato Paulista, por causa dessa loucura do Edinaldo, que 2 meses antes de virar o ano, ele... Ih, meu Deus do céu, tem um super mundial ano que vem, vamos arrumar o calendário aqui. E arruma desse jeito. Arruma não, desarruma, né? Com o brasileiro acabando nas vésperas do Natal do ano que vem. Não se esqueçam disso. Agora, tá vendo esse ano, 21 de dezembro hoje? Tá tranquilo, né? Bola já parou faz tempo, o campeonato já acabou faz tempo e tal. Ano que vem, nessa semana aqui, nesse mesmo dia, nós vamos estar falando da reta final do Brasileiro. Por culpa da CBF, por culpa desse calendário, dos 4 meses de campeonato estadual. Então você precisa de elenco, você precisa de fôlego. Então o Palmeiras qualifica o seu time com a chegada do Paulinho e qualifica demais. Precisa ainda de um camisa 9, precisa de um reforço como o Andrés para o meio-campo, seria maravilhoso, mas o Palmeiras inicia movimentos agressivos, como o torcedor sempre esperou. O clube que domina o futebol brasileiro nos últimos anos, junto do Flamengo, o Atlético Mineiro foi um pouco isso em 21, o Botafogo agora em 24, mas o Palmeiras num prazo mais extenso com o Abel, precisa ter investimentos do mesmo tamanho, porque a galera, para bater de frente com o Palmeiras, gastou. Palmeiras no topo, porque eu sempre falei aqui sobre Textor, Botafogo e Palmeiras, das estratégias do Textor, midiáticas e de mercado. O Textor sempre olhou, o Palmeiras está lá em cima, eu quero chegar lá. Como é que eu tenho que chegar lá? Eu vou comprar umas brigas, eu vou aumentar, acirrar aqui a rivalidade e eu vou gastar. E eu vou montar um time melhor. E foi assim que ele foi campeão em 2024. Então o Palmeiras sabe o caminho, sabe a receita. Esse é o momento. E acho que os movimentos são muito animadores. De um Palmeiras que deve vir realmente muito mais forte, na teoria, em 2025 do que foi em 2024. Vamos ver se isso tudo se confirma com caneta no papel e com performance em campo. Porque, por exemplo, aí quando eu digo que existe sempre o risco no futebol, o Felipe Anderson até agora não entregou o que se esperava. Pode ser que vire em 25, em 24 não foi. Né? Mas a tendência, o normal, na média, o reforço caro te entrega. E o Paulinho entregou muito ao Atlético nos últimos tempos. E aí eu quero falar da perspectiva do Galo, dessa eventual iminente perda do Paulinho. Nós estamos falando de um jogador que teve dificuldades esse ano, que viveu um período difícil esse ano, que perdeu seus gols esse ano, que teve lesão também, jogou machucado, jogou no sacrifício, sabemos tudo isso. Mas um jogador que formou uma das melhores duplas que o Galo teve nesses últimos tempos, nesse século, com o Hulk, de um jogador que entrega um gol ou uma assistência a cada 2 jogos. Isso é raro de acontecer, isso é difícil de acontecer. E nós estamos falando de um clube que, ok, está botando mais de 100 milhões de reais em caixa, mas está reforçando um rival local. E acho que o perigo que fica é o Atlético passar o recado, ao mesmo tempo em que o Palmeiras fala, nós vamos para arrebentar, vamos arregaçar esse ano, hein? Ó o que nós estamos gastando aí. O Atlético vai na linha inversamente proporcional, inversamente proporcional. O Atlético chega e diz assim, esse ano não vai ser grande coisa não, talvez, hein? Já não tem Libertadores, o Atlético já não vai jogar Libertadores da América, o Palmeiras vai jogar, o Flamengo vai jogar, o Botafogo vai jogar, os concorrentes principais estarão lá. Né? O Corinthians
fazendo as tripas coração, arrumando parceiro para pagar salário, reforçando o elenco. Vai jogar uma pré-Libertadores. O Galo não vai. E quando você perde um jogador da importância do Paulinho, não há como ignorar o impacto técnico disso. O efeito disso em campo é um baque enorme para o Atlético. Até porque, vamos lá, as reposições virão. O que o Atlético vai fazer com esse dinheiro? Porque, vai pagar dívidas. A gente ouve muito se falar nisso aí, não. É um dinheiro que pode ser para pagamento de dívidas. Nós estamos falando de 100 milhões de reais, gente. Mais de 100 milhões de reais. Né? Arredondando aqui grosseiramente. É muito dinheiro. Esse dinheiro vai ser revertido em contratações? Ou o Atlético vai se contentar com o que tem e com as chegadas do Gabriel Menino e do Patrick, que eu nem sei se serão titulares. Acho até que o Gabriel Menino tem potencial para ser titular. Tudo bem que o Batalha agora deve voltar a ser volante, pós-Milito, mas de repente o Batalha de primeiro, o Gabriel Menino de segundo volante, tem o Fausto Vera também, que chegou e surpreendeu. Mas assim, não é garantido. Você está trazendo dois caras que vão compor, num primeiro momento, o elenco. Um é aposta, que é o Patrick, e o outro está devendo nos últimos tempos. Está precisando de uma mudança de ares, está precisando de um novo comportamento em campo, né? Está precisando acordar para a vida, que é o Gabriel Menino. Pode ser que faça muito bem uma saída do Palmeiras a ele. Mas você não está num primeiro momento, nós vendemos o Paulinho, mas fica tranquilo que está chegando outro brabo. Num primeiro momento, não. A gente precisa ver, a partir do momento em que essa grana entrar no caixa do Atlético, o que vai ser feito. Porque a receita está aí, o negócio está caro, o futebol está caríssimo, cada vez mais caro, os orçamentos estão nas alturas. Ou você investe, ou você contrata, ou você fica para trás. Então o Atlético, em termos de calendário, ele já está para trás, porque ele não vai jogar Libertadores esse ano. Ele já está para trás dos rivais. E ele está reforçando um time que disputa Brasileiro com ele, Copa do Brasil com ele, vaga de Libertadores em 2026 com ele. Isso é ruim. Se é uma venda, se o noticiário é o seguinte, o atleticano acorda, aí ele abre a rede social, proposta do Paulinho de um time da La Liga, sei lá, do Betis, 18 milhões de euros. Pô, e mais um jogador, dois. Pô, caramba, você tá vendendo pro mercado internacional. Pô, não dá pra competir, a grana dos caras é mais forte, beleza, do jogo. Agora é pro mercado interno. É para um rival de competições, é para um adversário direto. Isso é ruim. Então, essa contratação, num primeiro momento, essa venda, do ponto de vista financeiro, show. Do ponto de vista do futebol, muito ruim. Muito ruim para o Atlético. Uma perda realmente importante. Um jogador identificado, artilheiro do time nas últimas competições. Ah, mas a Libertadores do Paulinho foi ruim. Pois é, artilheiro do time. Ah, mas a outra... artilheiro também. O cara entrega. Esse ano, acho que todo mundo teve algum tipo de problema no Atlético, né? Muita gente entregou menos esse ano. O Hulk machucou e também entregou menos. O Paulinho teve entrega menor e também jogando no sacrifício. O Scarpa entregou muito pouco do que se esperava. Vários ali. Dá pra limpar a cara do Everson, dá pra limpar a cara do Batalha, que se esforçou jogando numa outra função e foi relativamente bem. A Arana foi um que entregou muito menos. Vários. Então, se a gente também ficar nessa de, tá indo embora, que bom, porque não entregou nada no ano. Num geral, o Atlético entregou pouco no ano, apesar de ter chegado em 2 finais de Copa. Mas, num geral, muita gente ficou devendo. Agora, no saldo total da operação, o Paulinho foi um jogador que chegou de graça, entregou bastante, entregou muito em termos de números de participação para gol. Gente, isso é difícil, cara. Um gol a cada 2 jogos de média. Isso é muito difícil de achar. E aí precisa ver qual vai ser a competência do Atlético no mapeamento dessa reposição. Quem ele vai encontrar no mercado. Enfim, num primeiro momento, é ruim. Vamos ver o que o Atlético fará com esse dinheiro. E aí eu fico me perguntando, o Luiz Castro também está na iminência de fechar, segundo alguns colegas de Minas Gerais. Ele já vai fechar nesse cenário. Ele está a par disso, né? Ele está por dentro de que ele vai chegar e o Atlético vai perder ou vai abrir mão de um dos principais nomes do elenco. Espero que ele esteja por dentro. E imagino que ele vá cobrar uma reposição. Você está fechando com o Luiz Castro. Aí você avisa para ele, Luiz Castro, o Paulinho tá indo embora. Você acha que o Luiz Castro vai ficar? Não, de boa, beleza, eu me viro com o que tem aí. Ele vai chegar e vai perguntar, escuta, aí vocês vão trazer quem? Quanto é o valor?
Ah, 18 milhões de euros. Opa, dá pra contratar os dois aí, vamos? É óbvio que ele vai fazer essa cobrança. Eu, pelo menos, imagino assim. E eu queria fechar o vídeo rapidinho falando de Andréas Pereira, que existe também essa possibilidade de jogar no Palmeiras, outra informação que saiu nessa semana. E eu vejo que tem um debate aqui. Ah, jogar na Premier League ou jogar no Palmeiras? Ah, jogar num time mediano lá fora, numa liga muito forte, mas um time que não vai ser campeão de nada, ou jogar aqui num clube que vai disputar todas as competições. Primeiro que isso é uma escolha de carreira muito pessoal, muito íntima de cada jogador, de carreira, de família. Pô, quer voltar ao Brasil, não quer voltar ao Brasil, quer morar na Europa, não quer morar na Europa. Tem uma série de variáveis aí. E do ponto de vista esportivo, vamos lá. De fato, jogar na Premier League, com o calendário da Premier League, olha que o calendário lá é puxado, mas não é a loucura que é o nosso. Com respeito à data FIFA, né, uma série de questões que são melhores do que no Brasil, de fato, é muito melhor em termos de condições, tá? De estrutura que cada país oferece, em termos de futebol. Tô nem falando de segurança, de serviços, tô nem falando de outros fatores, não. Tô falando de campo, de futebol. Rotina de um jogador. O cara vai jogar numa liga muito menos estruturada que a Premier League. Agora, tem um ponto aqui que, inclusive, o Gabigol falou sobre isso recentemente, quando ele foi lá no Podpah, falando sobre o Luiz Henrique. E eu acho que é um debate, sim, que a gente tem que travar e respeitar a decisão do jogador. O cara precisa saber o que motiva mais ele. Jogar do Betis, que não vai brigar por título, provavelmente, que vai, com muito sacrifício, tentar ganhar uma Copa Nacional e olhe lá, uma vaguinha de Europa League e olhe lá. Ou jogar no Botafogo, fazer história, ser campeão brasileiro e ser campeão da Libertadores. Pode estar passando exatamente isso na cabeça do Andréas Pereira, que está voando no Fulham. Talvez o principal jogador do time e um dos principais da posição na Premier League já na temporada passada também, né? Só nessa não. Tanto que vem sendo lembrado para a seleção brasileira, ganhando espaço, ganhando minutos, merecidamente. Acho até que a gente deveria debater mais a possibilidade do Andréas Pereira ser titular na seleção brasileira, mas, enfim, isso é para outro vídeo, isso é para outro momento. Agora, Essa é uma decisão do cara. Pô, tô bem aqui, tô voando, tô num nível de enfrentamento alto, tô pegando equipes bilionárias, trilionárias, jogadores de alto nível, City, United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, pá. Tá, mas eu não vou ganhar nada aqui. O Fulham não vai ser campeão de nada. Isso aqui eu posso dizer tranquilo. O Fulham não vai ganhar nenhuma Copa da Liga, não vai ganhar nada. Nada. Os títulos ficam com o Big Six. E aí? Não é mais fácil, não é mais legal, não é mais motivador ir pro Brasil, jogar uma Libertadores? Pô, tô no meu país, na minha casa, num time que briga lá em cima, mesmo sendo uma liga inferior, mas eu tô saindo de um time que é mediano no ambiente dele para um time gigante no outro ambiente, que é o Palmeiras no Brasil. Então eu não trataria com desdém uma proposta como essa se fosse jogador, e não trataria o jogador como burro se fizesse esse movimento. Nossa, mas que burrice, o cara sair... Não faria esse julgamento. É de cada um, e eu não acho absurdo. Agora, se você tá no Liverpool, se você tá no City, se você tá no... né? Você não vai trocar pelo Palmeiras no teu auge de carreira. Não vai. Se você tá no Fulham, não tem crime nenhum aí, não. Eu acho que seria um movimento interessante, talvez até aproximasse ainda mais o Andrés do ambiente de seleção, não sei, né? Sendo um destaque do futebol brasileiro, ficando ainda mais em evidência no futebol brasileiro. Eu tô longe de achar isso um absurdo, muito pelo contrário. O que você pensa sobre todo esse combo aí? Like no vídeo se você ficou até o final, bom sábado, juízo e tchau!